Que terça-feira para o governo Bolsonaro. 3 vitórias altamente importantes, ainda mais em ano de eleição. Começando a primeira, que foi dada pelo Itamaraty. O Itamaraty colocou um sigilo de 5 anos à viagem do presidente Bolsonaro à Rússia. Mas por que isso é vitória para o governo Bolsonaro, Thiago? Justamente porque haviam questionamentos se pessoas dessa comitiva, em especial o filho Carlos Bolsonaro, estariam indo para se divertir, ou seja, sem nenhuma conexão do governo com a viagem internacional. E aí essas pessoas estariam indo às custas do governo, 100% gratuito, sem qualquer liame legal, ou seja, sem qualquer previsão legal, motivação legal para estarem nessa viagem. E com esse sigilo de 5 anos, o governo Bolsonaro ganha tempo, pelo menos até outubro de 2022, para que esse assunto caia no esquecimento, não seja mais cozinhado pela oposição. Lógico, cabe recurso à justiça, cabe ações judiciais, cabe, mas isso dá um tempo precioso até outubro de 2022. A segunda vitória veio justamente da Polícia Civil de São Paulo e é uma vitória indireta. É mais uma derrota da CPI da pandemia do que uma vitória em si do governo Bolsonaro. Mas como a CPI da pandemia encampou uma campanha contra o Bolsonaro, qualquer derrota para a CPI termina sendo uma vitória para o governo Bolsonaro. E essa vitória veio exatamente na conclusão do inquérito da Polícia Civil de São Paulo em relação a Prevent Senior. A delegada concluiu que não há provas cabais ligando as mortes na Prevent Senior ao kit Covid, ou seja, toda a fundamentação da CPI da pandemia, 2 senadores pedindo indiciamento de 11 pessoas ligadas à Prevent Senior, caiu por terra. As provas que eles alegam ter não foram suficientes para embasar uma conclusão de inquérito pela Polícia Civil de São Paulo, que alega que as provas não são cabais a ponto de ligar as mortes na Prevent Senior ao kit Covid e assim responsabilizar a instituição Prevent Senior das mortes. Lembrando que no direito penal tem aquela máxima indúbio pro réu, ou seja, no processo de investigação ou no processo penal tem que haver provas sim que assegurem a ligação do fato criminoso, do delito criminal à pessoa acusada, seja pessoa jurídica ou pessoa física. E aqui a conclusão do inquérito de São Paulo diz que não há provas cabais suficientes para ligar Prevent Senior, kit Covid e as mortes. Mas por fim, a terceira vitória e para mim, na minha singela opinião, a mais importante. A PGR, Procuradoria-Geral da República, através da sua subprocuradora Lindora Araújo, falou ao STF que não há indícios que o Bolsonaro ou o presidente Jair Bolsonaro esteja envolvido na denúncia lá do MEC, dos pastores do MEC. Aqui eu quero abrir uma ressalva inicial. A subprocuradora Lindora merece um prêmio do governo Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro em si, porque todo tema espinhoso que vai ser manifestado a favor do governo tem a assinatura da subprocuradora. É inacreditável, é uma coincidência muito grande. Então a subprocuradora deveria sair do MPF, lá da Procuradoria-Geral da República, e ir para a AGU para defender o presidente, defender a figura do presidente, porque é inacreditável essa coincidência. Mas deixando essa observação à parte de lado, entrando no mérito jurídico da questão. A gente sabe que a Carmen Lúcia pediu para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestar sobre essa possível prática ilícita do presidente, de estar envolvido, junto com o ex-ministro da Educação e os pastores, sobre aquele conluio de dar prioridades para algumas prefeituras em troca de dinheiro, em troca de ouro. E aí o presidente estaria envolvido porque, segundo o ex-ministro da Educação, ele mesmo teria pedido ao ministro para que atendesse todos os pedidos desses 2 pastores. Aqui temos 2 pontos técnicos. O primeiro,
que aqui, na minha singela opinião, se uma pessoa é citada de uma possível prática ilícita, tem que ser investigada. Se depois ficar concluído que não teve participação da pessoa, arquiva-se em relação àquela pessoa. Segue em relação ao resto que ficou concluído que pode ter cometido ilícito. Então a investigação tem que ser restrita. Isso tudo na minha singela opinião, como eu sempre defendo aqui no canal. Mas o segundo ponto, e aqui eu reputo de grande inteligência da subprocuradora, ressalvada minhas críticas à parte, ela foi muito inteligente. Ela colocou o próprio STF numa sinuca de bico. Ah, Tiago, como assim a subprocuradora colocou o STF numa sinuca de bico? Simples. Na fundamentação dela, um dos fundamentos que ela utilizou é justamente decisões reiteradas do próprio STF. Ela falou que o próprio STF utiliza em seus julgamentos reiteradas vezes que uma mera citação de autoridade que tem foro privilegiado lá no STF não atrai a competência do STF. Ou seja, traduzindo para uma linguagem mais fácil, mais acessível, o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, para tirar a investigação do Supremo, para tentar diminuir a quantidade de processos lá no Supremo, tem entendido reiteradas vezes, é uma jurisprudência de lá, que você só citar uma autoridade que é da competência do STF não faz com que o STF tenha que analisar aquele processo. E aí a subprocuradora, muito inteligente, utilizou isso, que o Bolsonaro somente foi citado em um áudio pelo ministro, mas não há outras provas de que ele possa estar envolvido. E aqui, na minha singela opinião, se ela não tivesse feito, teria até prevaricado, mas fez, e que bom que tenha feito. Ela falou que se futuramente surgirem mais provas de que o presidente ou alguém que tem um foro privilegiado vier a ter cometido alguma prática de ilícito nessa denúncia, que aí sim atrai-se o foro para o STF. E tem que ser assim. Se teve uma prática ilícita, um crime de alguém que tem competência do STF, que tem foro privilegiado no STF, tem que ser julgado pelo STF. A própria Constituição diz isso. Então, em que pese a manifestação da subprocuradora ter todas as minhas ressalvas por causa de todas as manifestações dela, ela utilizou um argumento, uma jurisprudência do próprio STF contra o STF, justamente para falar que não cabe a análise, a investigação do presidente no caso dos pastores do MEC. Mas que bom que pelo menos deixou a ressalva. Se vierem a ter outras provas cabais que ou o presidente ou qualquer pessoa que tenha um foro privilegiado no STF tem envolvimento em crimes dessa denúncia, volta-se o processo para o STF, mas aí tem um grande porém, é o tempo. E o tempo a gente já sabe nas investigações da Lava Jato, do Petrolão, de outros crimes, que se você deixar o tempo passar, vem a prescrição e a ausência de punição. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.